Sejam muito bem-vindos ao primeiro podcast Conecte-se, realizado aqui pela Enflo CDL de São José. E esse evento está acontecendo o evento Evolution. É um evento o dia todo, com muita informação, passagem de tecnologia, inovação aqui na casa da Enflo CDL. E acompanhe aqui no nosso canal que vai ter muito mais conteúdo. E aí hoje nós estamos aqui nessa mesa de bate-papo, nessa mesa de podcast com o Lúcio. Ele é o co-host. Desculpa, Lúcio. Eu vou me apresentar, né? Eu sou o Diogo Bess, estou na entidade como diretor de comércio do CDL de São José. E agora sim, ao meu lado, o Lúcio. Ele é o diretor do Conecta, que é um espaço no terceiro andar do prédio da Enflo CDL, que traz inovação, traz inspiração para a criatividade, para você se inspirar, trazer a sua empresa para cá e explorar o espaço, seja no espaço de live, seja no espaço de podcast, que tem locação aqui também, né, Lúcio? Sem dúvida. E arena para treinamentos, telões de LED, enfim. Você acompanha aqui nas redes ou a gente até faz o convite para vir tomar um café conosco e conhecer o espaço. E aí você vai ver com os próprios olhos tudo que a gente tem para oferecer para o lojista e para o associado. Lúcio, se apresente, por favor, e na sequência a gente vai falar sobre o nosso convidado, que tem muita coisa para nos passar, né? Sem dúvida. Obrigado, Diogo. É um prazer a gente estar fazendo nosso primeiro Conecte, o podcast do Conecta. E dentro de um evento extremamente importante, que é o Evolution, que marca aí a entrada, né, o começo do calendário de 2025, com todas as atividades, com todas as ações. E aí você comentou, né, como é que a gente vem para cá, para dentro do Conecta, como é que a gente traz o empresário para cá, que usa esse instrumento, essa ferramenta, essa caixa de ferramenta que a gente tem aqui. E hoje, para a gente começar o nosso primeiro podcast, né, a gente tem um convidado que, antes de ser um amigo de longa data, um profissional que eu tenho um respeito gigante, o Emílio Silva, que está aqui com a gente. Emílio, seja muito bem-vindo, não só ao nosso podcast, ao evento do Evolution, ao Conecta 360. Legal, pessoal. Prazer imenso estar aqui, compartilhar informação, vivenciar esse espaço riquíssimo aqui. Acho que o Conecta é uma iniciativa incrível para fomentar não só a região metropolitana de Florianópolis, mas toda Santa Catarina. E a gente vê até uma carência desse tipo de espaço e iniciativa em todo o Brasil. Então, parabéns. Eu estou super orgulhoso de estar aqui e participar desse momento com vocês. Né? Que legal. E você que está nos assistindo, pegue papel, caneta na mão, porque a gente vai falar sobre o futuro do varejo, insights da NRF, que é a maior feira do varejo, que aconteceu agora em janeiro, né, em 2025, em Nova York. E o Emílio vai trazer o suco do que aconteceu de melhor lá na NRF. E também a gente vai falar sobre o papel do e-commerce, porque não dá mais para associar uma marca inovadora, uma marca atualizada, sem ela ter um e-commerce, né, Emílio? Sem dúvida, gente. Eu acho que todo ano o tema principal na NRF está muito dentro da tecnologia, e não é à toa, né? Porque o consumidor está cada vez mais digitalizado e é natural que as empresas estejam correndo atrás de entender como é que eu adequo o meu modelo de negócio para esse comportamento de consumo. Porque é quando eu conseguir fazer esse match, essa ligação entre oferecer a melhor experiência de acordo com o que o cliente está buscando nesse ambiente digital, que é o e-commerce, o resultado disso é venda, o resultado disso é lucratividade e se bem feito, a fidelização desse cliente dentro da tua empresa. Então, a NRF todos os anos fala muito disso, e o papel do e-commerce ele acaba ficando intrínseco em tudo que a gente vai falar, porque a tecnologia, como o Lúcio fala sempre, ela é ferramenta, ela é meio, e ela está transversal em todas as camadas. Então, se a gente falar de loja física, a tecnologia vai estar lá, e o e-commerce hoje, ele não é mais um site. Ele está no WhatsApp, ele está na rede social, ele está na loja física, com o próprio vendedor da loja física fazendo o papel de influencer, de creator, produzindo conteúdo. Então eu acho que a coisa está indo para esse caminho, cada vez mais omni, cada vez mais integrada e menos separado, físico e digital, loja física e e-commerce, a coisa está cada vez mais junto, porque
para o cliente, para o consumidor final, ele não vê essa diferença. Ele está olhando a sua marca. Ele vê uma marca com várias formas de manifestação, de eu poder ver o produto, comprar. E tem momentos que ele quer conveniência e tem momentos que ele quer experiência. Né? E, qual o papel do e-commerce? Conveniência. Ele tem que ser rápido, ágil, sem fricção, te entregar o produto rápido, você poder devolver onde você quer, retirar o produto onde você quer. Eu acho que é mais ou menos por aí que foi a fala lá e reduz bem aí o papel do e-commerce, tá? Legal, Emílio. Eu vejo, eu tenho aqui que tu és especialista em Omnichannel, né? Sim. E até para, de repente, quem não tem a intimidade com essa palavra, todos os preços no mesmo valor, seja comprando online ou seja na loja física, é isso? Exato. Não só os preços, Diogo, é toda a comunicação, toda a tua estratégia comercial. Se eu entrar no seu site, eu preciso ter uma comunicação que esteja alinhada com a loja física. Se eu ligar, eu vou cair num televendas e eu preciso ter a mesma linha de comunicação. Se eu fizer uma promoção, essa promoção ela tem que funcionar em todos os ambientes. Se eu comprar em um lugar, eu posso devolver em outro. Porque muitas vezes o e-commerce tem um CNPJ, a loja física tem outro, tem uma complexidade operacional para fazer isso acontecer e as companhias acabam indo para um caminho de olhar o que é melhor para eu conseguir viabilizar, eu ter um site e eu ter uma loja. Só que aí no meio do caminho a experiência do cliente fica meio truncada. E o Omnichannel é você pensar a tua estrutura a partir da ótica do cliente, a visão dele, como ele enxerga, e montar a tua estrutura o mais unificado possível para que ele não perceba. Se agora ele quer ir na loja física pegar, testar o produto, ele vai encontrar o mesmo preço. Se ele quiser comprar online, ele vai ter a mesma visão. Se não tiver o estoque disponível no centro de distribuição do e-commerce, por exemplo, o estoque da loja física está integrado e ele pode comprar e retirar na loja ou receber a loja enviar para a casa dele. Então é uma quebra de paradigma do que a gente está acostumado de loja física verticalizada, o e-commerce verticalizado, que esse é o multi-channel, né? Eu tenho vários canais, mas eles não se conversam. Eu posso comprar no aplicativo, no e-commerce ou na loja, mas cada um tem sua vida própria. O Omni é um segundo passo disso, é todos esses sistemas integrados e com a mesma informação de ponta a ponta da tua regra de negócio acontecendo ao mesmo tempo. Até porque, né, Emílio, quando a gente fala de experiência do consumidor, e todos nós aqui somos consumidores, né? A gente está comprando a marca. Exato, a marca. E não importa de onde é que que tipo de canal você vai adquirir aquele teu produto, né? Exato. Então, quando eu quero comprar alguma coisa, se vai ser na loja física, se vai ser no online, dentro do online a gente tem, você comentou, né? A gente tem vários outros meios para isso aí, então é extremamente importante isso, porque o consumidor está olhando para a marca, independente do canal. Exato. Eu queria voltar aqui num panorama da NRF. A NRF, ela sempre traz muita tendência, né? Ela dita, é ali onde a gente consome aquilo que vai ser colocado, já está em produção em algum lugar, né? Do teu ponto de vista, o que tem de tendência, o que na NRF de fato mostrou que pode ser algo diferente aí para 2025 para o futuro, cara? Legal. A NRF, eu sempre gosto de dividir ela em dois blocos. Um bloco que estuda comportamento de consumo, estuda o consumidor, o que está acontecendo com o consumidor. E tem outro bloco que é o que as empresas estão fazendo para se adaptar a essa mudança de consumo. E esse ano, o que se falou muito? Sempre tem uma pegada muito forte do papel do digital e do físico, porque o consumidor, como o Lúcio falou, ele está digitalizado, ele olha a marca de uma forma integrada e sempre tem essa briga ali entre digital e físico. E esse ano, o que pautou muito, até um movimento, uma palestra que é super relevante todos os anos, que é da WD Partners, é uma consultoria que estuda e atua nos maiores varejistas dos Estados Unidos, como Staples, Walmart, e ele faz todo ano uma pesquisa profunda e traz esses principais insights sobre esse ponto, né? E a grande chamada esse ano foi o slow retail, né? O varejo calmo, porque o digital ele está trazendo um frenesi, cada vez mais você quer mais rápido, você quer com mais agilidade, com menos fricção, e isso vai trazendo o quê? Velocidade. E até então as lojas físicas
estavam tentando brigar com essa velocidade. E o que ele trouxe? Esquece, você nunca vai bater a velocidade do digital e não é teu papel. Então, dentro de uma pesquisa que ele rodou com 3.000 consumidores, foi perguntado, onde você prefere comprar, no digital ou na loja física? E 68% digital. Aí foi uma outra pergunta, mas por que você prefere o digital ao invés da loja física? Porque quando eu vou na loja física, primeiro, eu tenho que me deslocar. Então eu tenho trânsito, eu tenho que pegar o meu carro, eu tenho estacionamento, é custoso, é muita fricção, não é confortável. Aí eu chego nessa loja, eu encontro uma loja bagunçada, com pouco sortimento, um atendimento ruim por parte dos atendentes, e muitas vezes ainda não tem o estoque da mercadoria que eu quero. Assim, então é uma experiência ruim eu ir até a loja física, por isso eu prefiro o digital. Então assim, e aí ele inverteu a pergunta. E o que a loja física teria que ter para você ir lá então? E aí, lógico, além de corrigir todos esses problemas, veio 2 pontos interessantes. Que a loja física tem um papel de conhecer novas mercadorias. Eu quero ir na loja, mas o que me levaria até a loja? Um design, uma experiência sensorial diferenciada. Então, o design de loja, o cuidado, né, que até o que o Conecta fez muito bem aqui, você quer um ambiente que é agradável, que você se sinta bem, para você passear tranquilo, olhar e nesse meio tempo descobrir novos produtos. É muito mais de experimentação. Experimentação. Né? E quando a gente foi rodar as lojas lá, o que a gente vê é isso. Tá? Os produtos estão à disposição, é menos intrusivo o atendimento e o produto está à sua disposição. Seja maquiagem, seja roupa, seja calçados, eletrônicos, o que for, está à sua disposição. Você pega, testa e o atendente ele está como um apoio consultivo caso você tenha dúvida em cima disso. Então, essa foi para mim a grande tendência, falando desse papel mais varejo, né? E depois inteligência artificial, que assim tomou conta do evento, né? Esse foi o tema predominante. Eu senti uma diferença muito grande do ano passado, aonde estava um frenesi sobre inteligência artificial. Muito conceitual, e vai roubar o papel do ser humano, e ninguém aplicando ainda de forma muito prática. Tinha um case aqui, um case lá, mas você via que aquela coisa assim tá meio metaverso. Os próprios fabricantes também? Nessa pegada? Não, também? Os fabricantes eles já vêm com a solução pronta para você aplicar, né? Então é uma feira patrocinada pelos fabricantes, então tem muito essa pegada, mas você via ali uma pirotecnia pautada, e esse ano o que eu percebi? Volta pé no chão. Tanto que o tema do evento foi Game Changer, né? Uma mudança para realmente você implementar, tirar do papel. E o que a gente viu? Cases muito no básico bem feito. Como é que eu coloco a IA para ela ampliar a capacidade humana? Eu achei muito legal isso. Porque o que é a capacidade humana? Primeiro, a capacidade de pensar. Como é que o meu atendente vai ter uma capacidade de tomada de decisão melhor? Aí eu vou pegar a IA, vou colocar no celular, na palma da mão dele. Quando o cliente fizer algum tipo de pergunta, ele está com toda a base de conhecimento da marca na mão dele. Aquela pergunta ele transfere aqui, ele vai ter o melhor contexto possível e diminui a necessidade de treinamento desse atendente. Então você vê, ele melhorou a capacidade de tomada de decisão, ele melhorou o atendimento dele, mas ele continua sendo essencial. Então, potencializou o ser humano. Eu acho que essa foi uma pegada muito forte. E do outro lado, a eficiência. Então, o Walmart é um dos mais avançados que eu vi, no sentido de pegar cada tipo de processo que eles passam, que são repetitivos, e colocar dentro de uma dinâmica já de teste e experimentação. Então, são 2 vertentes. Como é que eu dou uma melhor experiência para o meu cliente através do meu colaborador, potencializando esse colaborador para que ele dê essa experiência e, consequentemente, eu tenha mais LTV e fidelização desse cliente. E, do outro lado, como é que eu reduzo o meu custo. Então, experiência do cliente, redução de custo. E olha essa vertente, tá? Disruptivo, assim, o que me impressionou? Acho que L'Oréal e o Walmart, se não me engano, desenvolvendo o que eles chamaram de gêmeos digitais. Então, eles têm tanto dado e já estão tão avançados nessa aplicação dessa inteligência artificial que o Walmart ele simulou lojas totalmente virtuais. Então, loja mesmo, ambiente de gôndola, porque o que ele está mapeando? Ele está mapeando o trânsito de pessoas, o tráfego que tem, quanto tempo você fica parado em frente a cada gôndola. Então, tudo isso virou dado
virou um big data enorme que eles têm lá, e ele fala assim, tá, e se eu for lançar esse telefone aqui, em que parte da loja ficaria melhor? E ele bota a IA para simular com o tráfego, em que dia da semana eu lanço esse produto, em qual gôndola eu coloco? Cara, você tem todos os dados na mão para você simular sem ter o investimento de você ir lá, criar toda aquela ativação de PDV, fazer aquele trade marketing, tudo que a gente costuma ver. E ele experimenta antes, reduz o custo e consegue fazer muitos desses experimentos, porque é tudo digital. Então ele pode fazer uma série de testes. O que melhor funcionou, ele coloca numa loja teste e aí ele vai desdobrando aquilo para as outras lojas. Isso para mim foi impressionante. Praticamente a gente está falando de uma plataforma de teste. Exato. Né? Simulando uma situação real em laboratório, digamos assim, né? Para poder aplicar. Exato. Depois de já ter extrapolado uma série de testes por trás disso, que funciona, que não funciona. Isso é muito interessante. E aí, cara, a gente sabe que a NRF, o volume de tecnologia que é apresentado ali, eu brinco às vezes que a NRF é um evento de tecnologia. É um evento, né? De tecnologia. De tanta tecnologia que tem ali, disfarçada de varejo. Disfarçada de varejo, né? De um lado a gente tem as pessoas falando de varejo, do outro lado a gente tem tecnologia, né? É isso. Por outro lado, dita muita tendência, né? Mas muitas dessas tecnologias, elas acabam não chegando aqui, né? Tropicalizar, às vezes, até porque o perfil do consumidor americano, e ali a gente está falando de um mercado americano, praticamente na sua essência, mas alguma coisa te chamou a atenção do tipo, puta, essa tecnologia aqui, acho que vai fazer sentido, acho que ela é disruptiva, e a gente consegue tropicalizar isso e realmente vai fazer diferença? Sim, teve várias nesse sentido, mas uma que me chamou muito a atenção, e eu já estou até vendo testes acontecendo aqui no Brasil com algumas startups, o carrinho fazendo o papel total da compra. Então você chega no supermercado, ou a Decathlon é um grande case, você pega o seu produto, joga naquela cesta, ele tem um sistema ali que ele já entende qual é o produto, se você tirou da cesta ele já tira da sua compra. Então, por que eu passar por um checkout? Eu vou olhando para a experiência do cliente, tirar atrito. Quanto mais atrito eu tiro dessa jornada, mais ele compra e mais ele volta. E o que é um dos grandes atritos de qualquer experiência de compra física? O checkout, o caixa, o tempo que você fica na fila, o mau atendimento. Então, aquilo ali, às vezes você desiste de comprar, porque você olha uma fila enorme. Se eu tiver com o meu carrinho, eu entrar, eu faço todo o checkout à medida que eu coloquei o produto no carrinho, ele já leu, então uma série de tecnologias, RFID, câmeras, lendo o produto, e coloquei esse produto no carrinho, já aparece numa telinha do carrinho aqui, ó, tum. Você colocou produto X aqui, custa tanto. E ele vai fazendo seu carrinho, você já vai vendo o fechamento. Você passa o cartão PIN-Pad no próprio carrinho e dali você, no final, já sai com as sacolinhas e não precisa dizer nada para ninguém. Você sai e vai embora. Esse produto já está em experimentação no Brasil. Óbvio, ainda é um dispositivo caro. Não acho que tão cedo ele vai estar propagado ainda no fim de tudo, né? Esse é o grande desafio. Porque eu acho que não é só tropicalizar. É como fechar a conta. Que você olha o produto e você fala assim, isso aqui é incrível. Isso aqui, se eu colocar em qualquer varejo, vai ser transformador, vai gerar mais venda. Mas da onde eu vou tirar esse investimento, esse CAPEX, para experimentar, para ver se isso realmente vai dar resultado? E o varejo trabalha com margens curtas. Então, dificulta fazer esse tipo de teste, né? Ainda mais no pequeno, médio. Então, eu acho que esse é o grande desafio. Como é que faz fechar a conta para esse tipo de tecnologia ganhar mais tração? Né, mas outra coisa bem relevante é o retail media. Isso aqui no Brasil já está com uma força bastante relevante, que é o varejista inverter o papel. Né? De uma forma, os varejistas sempre foram os maiores compradores de mídia e agora eles estão passando a ser vendedores de mídia. Ou seja, todo esse tráfego de pessoas que passam dentro dessas lojas, eu posso monetizar isso. Então, o exemplo do Walmart, que era um dos maiores compradores de mídia dos Estados Unidos, o ano passado fechou com 3,5 bi de dólares, uma das unidades mais rentáveis deles, vendendo mídia. Então, assim, todo o espaço de loja física ganha televisões. Essas televisões estão conectadas com um sistema de mídia programática. Então, assim, essa TV está aqui, o que tem nessa gôndola embaixo? Quem que vai estar comprando esse espaço da gôndola também vai comprar esse espaço digital. E
eu estou lendo o teu celular. Se você passar com o seu celular perto desse produto na gôndola, eu já posso mandar, se você tem o meu aplicativo instalado, eu mando uma notificação para você que tem uma promoção desse produto. Então, assim, isso transformou, porque o que era um custo virou uma fonte de receita. O varejo que trabalha ali com margens de 3, 4, 5, 10%, quando muito, começou a ver uma fonte de receita com 65% de margem, que hoje tem o mídia entrega. Então, isso é tecnologia, mas é uma disrupção no modelo mental. Eu não compro mídia, agora eu vendo mídia. Né? E um case das marcas procurando o varejista, não só como canal de distribuição, agora como é que eu acesso o teu consumidor? Né? E tem uma pesquisa do Google, assim, tinha uma frase bastante impactante, assim, que quando adquirir um cliente se torna um ativo mais difícil e mais caro, o cliente se torna mais importante do que o próprio produto. E é esse o ponto. Adquirir um cliente, seja físico, no ambiente físico ou digital, está cada vez mais caro. Então, quando eu trouxer ele para cá, como é que eu tiro o máximo valor dessa relação nesse ciclo de vida? E é isso que está se explorando muito lá e vindo para o Brasil. Então, a gente vê varejistas aqui como a PagMenos, com um sistema já extremamente robusto e avançado, com vários canais. Não é só a tela na loja física. Você tem acesso à base, você pode disparar e-mails, notificações de aplicativo, você tem uma série de infinidades e você desenha projetos especiais com os fabricantes. Então, essa é uma linha extremamente rentável. E aproveitando o gancho aí só do assunto, não só tecnologia, mas serviços também. A própria PagMenos já mapeou, eles falaram isso ano passado, 80 serviços que são prestados no plano de saúde, atendimento médico. Quando você vai no posto de saúde, eles vão levar isso para dentro da farmácia. Então, ou seja, são 80 serviços dos que são mais prestados em posto de saúde, desde vacina, esse tipo de coisa, que eles vão levar para dentro do varejo. Ou seja, disruptivo, a margem altíssima, é serviço e é mais um ponto para você trazer o cliente de novo para dentro do varejo. Então, eu acho que não olhar só para a tecnologia, mas para como é que eu enxergo os meus ativos do varejo diferentes. Sem dúvida, o cliente é o maior ativo. Então, se você não está captando dados desse cliente, se você não tem o histórico, as preferências, o comportamento, em que momento ele gosta de comprar no online, em que momento ele gosta de comprar no físico, quando a gente foi juntos lá para a NRF, a gente viu a tecnologia da Cisco lendo as lojas do Starbucks. Quando ele está indo para o trabalho, ele gosta de parar nessa e nessa loja. Quando ele volta do trabalho, ele para em outras. Então, ou seja, isso é um comportamento que está baseado no micro momento do consumidor. Quanto vale isso, você ter essa informação na mão? Né? Então, eu acho que a dificuldade é como é que eu organizo os dados dessa forma e como é que eu penso a melhor forma de monetizar esse dado dentro desse meu ecossistema. Para mim, essa é a inovação que está transformando o varejo, que é a próxima tendência que a gente tem que estar de olho e não deixa de ser desafiador, porque fazer essa tecnologia integrada com dados dentro dos sistemas todos que a gente tem hoje é um desafio. Né? Legal. Emílio, o tema NRF é um tema que chama atenção e tanto que provavelmente muitos estão nos assistindo agora porque é um tema relevante e é a fonte da onde o varejo oxigena, digamos assim. Sim. E aí, esses assuntos são super inspiradores e, tipo, que legal, é super interessante. E pode estar passando na cabeça de quem está nos assistindo a vontade de ir para a NRF. E a minha pergunta é, para o pequeno, para o médio, ou que tamanho de empresa que é interessante a pessoa se organizar e estar dentro da NRF? Legal. Olha, eu acho que é independente de tamanho, lógico, é um investimento, né? A gente está falando de dólar, é uma viagem para Nova York, que é uma cidade naturalmente cara, a gente está num momento de câmbio delicado, então não tem como não dizer, é um investimento relevante. Mas se você analisar pela ótica de retorno desse investimento, isso pode transformar seu negócio completamente e ser a saída para uma rentabilidade que você nunca alcançou. Então, quando você começa a ver lá cases muito práticos, o pessoal explica o passo a passo. Olha, veio essa tendência, isso foi implementado dessa forma, usamos essa tecnologia, levou tanto tempo, os desafios foram esses, a gente contornou dessa forma e hoje essa vertente está nos dando 65% de margem. Você fala 65% de margem? Onde que eu consigo tirar isso hoje? Você volta para o Brasil, se você conseguir aplicar uma parte disso,
isso transformar o teu negócio, qual o retorno sobre esse investimento? Então, quando eu comecei aí, 5 anos atrás, eu tinha esse pensamento também. Poxa, é um investimento pesado, mas é um momento único no ano onde eu paro para repensar o meu negócio, o negócio dos meus clientes, o negócio do varejo em geral, e você sai com tanto insight, com tanta oportunidade, porque se a gente fica só no nosso dia a dia, a gente está sempre, eu chamo de zoom in, é quando você aproxima o zoom da câmera e você está só naquele micro, que é o quê? É o dia a dia, é a eficiência operacional para eu conseguir a minha margem, atender bem meu cliente. Então, são problemas infinitos que eu estou resolvendo no dia a dia. E esse momento da NRF é o zoom out, onde você oxigena, você está sentado ali, senta do teu lado a Luiz Helena Trajano. Né? Do meu lado, sentou várias vezes o CEO da C&A, Paulo Correia. Então, assim, quando que você acessa essas pessoas aqui no Brasil? E aí você tá ali, oi, tudo bem? Tá. Você começa a conversar. Ali ela é uma pessoa comum, ela tá igual você. Então, assim, é um investimento relevante, mas o retorno que ele traz é muito expressivo. E se programando, normalmente eu começo a planejar em setembro, outubro. E aí você vai parcelando, até chegar a janeiro você já diluiu grande parte desse pagamento e não fica tão pesado, tá? Então, tem muitas delegações super estruturadas para fazer isso, né? Associações têm um papel muito importante de conduzir o pessoal lá. Então, esse ano eu fui com a FGV, uma delegação muito legal, e você vai guiado. Então, né, o pessoal vai te levando, faz a curadoria do conteúdo. Para quem não domina o inglês, não precisa se assustar, tem as principais palestras todas com tradução simultânea, os grupos vão guiando você pela feira, mostrando as tecnologias relevantes. Então, assim, é um investimento que vale muito a pena, sem dúvida. E aí, pegando esse gancho, né? Não é à toa que começa ali nos primeiros dias de janeiro, né? Exato. Para que você consiga voltar e com esse volume de informação que você adquire lá, para que você consiga, como é que você vai repensar o teu negócio? O que faz sentido, o que não faz sentido para o teu negócio? E aí você tem um ano inteiro para se programar. Você se programa em outubro ali, né? Mas tem gente que já está pensando aqui na do ano que vem. Exato. Né? E eu acho que esse é o grande barato. E uma coisa que você não comentou é que as missões, as delegações que são montadas por diversas empresas e entidades, se já não bastasse a riqueza de informação e conteúdo que você tem promovido pela própria NRF, e você está consumindo isso na fonte, as visitas técnicas. Sem dúvida. Ou seja, são visitas em que você tem uma curadoria muito bem feita, né? Onde você vai visitar operação de loja por operação. Então, de repente, você pega uma loja de moda de luxo, e o grupo chega e aí é recebido normalmente por um executivo daquela marca ali e começa a explicar um pouquinho. E aí você vai desde um pequeno até um gigante, né? uma Amazon da vida. Então, é muita informação. E às vezes você tem cenários que você fala assim, cara, é muito disruptivo. Eu lembro que tem uma loja que vende arroz. Eu fui esse ano. Né? Vende arroz. Eu fui nessa loja em 2015, se eu não tô enganado, cara. É uma loja super bem resolvida, mas ela vende arroz, cara. Arroz cozido, né? Mais variado, né? Arroz doce, tipo, salgado, um monte de tipo de recheio. Só que a loja, ela é tão bem resolvida, tão bem definida, que você fala assim, cara, que coisa legal. Vou fazer isso no meu negócio lá no Brasil. Então, são pequenos insights que você vai tendo ao longo de uma semana, ao longo de 10 dias ali, em que você volta com um volume de informação que eu acho que não tem valor. E quando você falou do preço relevante, óbvio que é um custo relevante, mas acho que ele se torna tão pequeno pelo volume de informação, a troca de experiência, a possibilidade de você trocar com outras pessoas do mesmo ramo que o seu, ou até diferente, como é que você resolveu aquele problema, e você vive intensamente com essas pessoas ao longo de os 7 dias, 5 dias, depende ali do... Você cria amizades e relacionamentos ali que você troca muita referência, muito benchmark sobre o que eles estão achando disso também, como eles estão trazendo isso para o Brasil, né? E você está lá numa palestra, a gente assistiu uma palestra lá com o CEO da Foot Locker, que é uma marca de tênis
disruptiva, que está inovando em várias coisas, e eles falam, não, a gente está usando a tecnologia para recomendar o melhor tipo de tênis para os nossos clientes. Daí ele mostra lá no telão que você chega num dispositivo, põe o pé, ele molda, ele lê todo o desenho do seu pé, e a partir do tipo de pisada, da forma do seu pé, ele fala, ó, esse é o melhor modelo de tênis para você. Daí você fala assim, caramba, vamos lá na loja ver como é que é isso? Aí você vai lá e testa a experiência, daí você fala, isso funcionou legal, isso não funcionou. Para mim, uma das experiências bem marcantes, assim, a gente sempre vai na Nike lá, que é uma loja bem estruturada e muito tecnológica, e a gente chegou lá, de fato, você olha, assim, a loja é toda desenhada para uma experiência incrível, só que o atendimento eu acho péssimo. Eu falo assim, ó, tá vendo? Nem tudo é mil maravilhas. Sim. A gente, tô nos Estados Unidos, mas ainda a parte mais difícil continua sendo as pessoas. É a parte mais transformadora, mas você conseguir levar esse nível de conhecimento, manter esse público atualizado, tem turnover, tem uma série de desafios. Então, para mim, a reflexão desse ano foi assim, como é que eu levo a IA para potencializar esse colaborador? Como é que eu consigo manter ele atualizado com tudo isso que está acontecendo e fazer com que ele devolva isso para o meu cliente? Porque é esse o caminho, é a experiência do colaborador gerando a experiência do cliente. E se isso não está bem resolvido, você vai ter uma loja super tecnológica, né, cheia de sensores no teto, captando todos os movimentos, mas a hora que você fala assim, eu quero comprar esse tênis, o cara vira as costas para você e vai embora. Você fala, pô, como assim? Né? Então, acho que o básico bem feito continua sendo mandatório ainda, tá? Esse é um ponto relevante. Maravilha. Eu queria voltar num tema contigo que aí é uma especialidade tua, que é o e-commerce, né? E aí quando a gente olha para o varejo do futuro, mudança de comportamento do consumidor, o e-commerce crescendo de uma forma, no Brasil ele ainda cresce, mas comparado ao físico, ele ainda é muito tímido também, né? Mas o fato é que ele vem crescendo e ele tem um papel fundamental nessa coisa toda que a gente está falando, né? Como é que você vê a evolução e qual é a tua expectativa para onde é que esse caminho está indo do e-commerce? Bom, as expectativas, né? A gente fechou no passado ali 234 bi de faturamento do e-commerce e a expectativa até final de 2027 é 500 bi. Então, ou seja, dobrar em mais 2 anos, aí dobrar esse faturamento, que mostra que o digital está ganhando cada vez mais força e tem muito espaço para crescer. O que eu vejo que ainda tem muito a se trabalhar essa questão de omnicanalidade. Conseguir oferecer como marca uma experiência única, sem fricção e que chegue até a ponta da melhor forma possível. Então, esse é o principal desafio. E essa quebra que está sendo um dado que foi divulgado lá, né? De todo o crescimento dos próximos 5 anos do varejo americano, 56% desse crescimento vai ser alavancado pelo e-commerce. E aí, quais são as justificativas? Um modelo de marketplace, que ainda está muito forte e ganhando cada vez mais força, né? E as indústrias indo direto ao varejo, o direct to consumer, né? Então, esses modelos novos de negócio estão impulsionando muito o crescimento e o social commerce, que está sendo totalmente disruptivo, né? Nos Estados Unidos, o social commerce representa 86 bi, só que na China é mais de $1 tri. Então, ou seja, olha o que vem pela frente. No Brasil, o TikTok Commerce nem entrou ainda. Sim. Então, assim, é uma questão de maturidade, você vê a China com $1 tri já, e a gente fica olhando, né? Tem um slide que eu vou apresentar ali que a gente fala assim, como é que... exige muita tecnologia. Aí você vai lá na China, eles estão sentados no meio fio com um celularzinho, um ring light atrás aqui para dar uma iluminação e ele está aqui mostrando o produto e estão vendendo assim. Então isso é uma provocação também para falar, o e-commerce está se transformando, ele está ficando cada vez mais individualizado, as empresas e marcas, o cliente quer que as pessoas por trás dessas marcas estejam conversando, então o vendedor assumir esse papel de influenciador, de criador desse conteúdo, e esse vendedor é o que vai assumir o social commerce dessa empresa. E aí eu vou ter uma conexão humana através do digital. Então, para mim, esse é o caminho do e-commerce. É só ver a velocidade que está crescendo. Né? Uma pesquisa que o próprio TikTok fez é que 60% da geração Z usa o TikTok para procurar novos produtos. E eu não lembro o dado exato agora, mas se não me engano, 54% desses que procuram compram no TikTok.
Então, ou seja, é uma ferramenta de descoberta de produtos e de fechamento de vendas. E é uma mudança de comportamento, porque a gente está falando de uma geração completamente diferente que já compra diferente. A gente, já falei algumas vezes, né? Eu tenho 2 filhas em momentos diferentes de idade e compram diferente, de uma forma diferente, né? Então a gente está vivendo essa coisa das gerações e se o próprio empresário, ele também, o varejista, ele não estiver atento a tudo isso, ele está deixando dinheiro na mesa. Está deixando, sem né? dúvida. Tá deixando dinheiro. Você falou de China, né? Que hoje é uma referência também quando a gente fala de varejo. Eu estive recentemente no ano passado na China. É um lugar que você não vê mais dinheiro, né? É só por facial, aplicativo. é digital, né? é aplicativo. E você não vê dinheiro circulando em tudo isso. E é interessante porque a gente fala de uma geração aqui que, né, já com uma certa idade, que tem dificuldade em usar, às vezes, o celular, né? Sem dúvida. E lá, você vê os idosos digitalizados. Total. Você olha pra aquele e fala assim, cara, que louco. Né? E tá ali, cara, o idosinho ali, cara, porque senão ele não sai do lugar. Ele não compra na farmácia o remédio dele. A gente teve uma discussão lá na NRF sobre isso. Cara, como que a China avançou tanto? Tem o papel dessa ditadura, desse socialismo, onde o próprio governo assume as evoluções tecnológicas que vão acontecer. Né? Assim, ele vem e dita a rede de tecnologia que tem que suprir, ele é responsável por esse investimento. Então, o Estado assumiu o papel de fomentador e propagador dessa tecnologia. Então, chega num ponto, um idoso, tá tão fácil para ele usar aquilo, tá tão propagado que para ele, a gente fala, né, toda vez que vai para a NRF, isso aqui tá 2 a 5 anos na frente do Brasil. Aí você vai para a China, tá 10 anos na frente dos Estados Unidos. Você fala, pô, o Brasil, então, como é que é, né? E olha que interessante, antigamente a gente fala dos Estados Unidos como referência para varejo, e hoje você tem a China... A China é muito além. Muito à frente. Uma outra conversa que um amigo lá falou a gente conversando sobre China, ele falou que até a Disney está com um desafio de como criar experiências, porque o que a Disney faz? Ela cria o lúdico. Você vai nos parques, é algo que tenta reproduzir ambientes futurísticos, diferenciados, mas como é que eu crio isso na China se ela já vive num futuro que a gente nem imaginou ainda? É muito olha que doido isso, muito louco, né, cara? É muito louco. Enfim, lá na NRF falou-se muito de personalização, né? Você começou aqui o bate-papo também falando IA, né? Sem dúvida nenhuma, isso traz um impacto, tema que foi muito debatido na NRF, e traz um impacto muito grande. Como é que, na tua visão, isso impacta o e-commerce? Da personalização, especificamente? Da personalização e a IA. Isso eu acho que é a parte mais avançada da AI, não só no e-commerce, mas em geral, é essa camada. Ela está sendo mais aplicada onde? Personalização da experiência de compra. Então, eles até apresentaram um framework, assim, um modelo de implementação disso que eu achei bem interessante. Eles falam, olha, primeiro o que o cliente quer? Ele quer uma experiência imersiva diferenciada. É isso que vai me atrair cada vez mais. Se eu vou na loja, eu quero uma loja diferente, eu quero uma loja atrativa. Se eu vou para o teu e-commerce, eu quero conveniência, rapidez. Então, sempre tem que ter um evento diferenciado para levar esse cliente até lá. O segundo passo, o que ele espera? Personalização. Que é o quê? Passa por você entender quem eu sou. Esse é o primeiro passo da personalização. Como que você me reconhece? Você pode me reconhecer a partir da minha identificação, ou a gente ainda tem o recurso dos cookies, né? Tudo que está sendo navegado, mesmo anonimamente, está sendo armazenado nesse arquivinho, nesse cookie. E os sites, quando você entra, você já vem com aquela bagagem toda e ele pode traduzir isso em recomendação de produto. Então, o primeiro passo é me recomende o produto mais aderente ao meu micromomento. Porque você pode olhar hoje e falar assim, beleza, o Emílio gosta disso, mas eu posso estar num momento em que a minha necessidade é outra. E a personalização tem que ter essa capacidade de trazer isso. Então, a IA está muito bem avançada, ferramentas aqui no Brasil já extremamente fortalecidas e propagadas, já plug and play, né, prontas, essa conexão, essa integração pronta com as principais plataformas de e-commerce, e ela resolve a identificação do usuário, a unificação dos dados em todos os pontos de contato que ele deixa,
desde o tempo que o mouse dele ficou parado em cima de uma foto de um produto dentro do e-commerce, isso foi para o perfil, o que eu digitei na busca, o que eu comprei semana passada, mês passado, todos esses sinais são armazenados numa CDP, que é uma Customer Data Platform, uma plataforma de gestão de dados de cliente, e essa é a base para personalização. Aí a IA bebe desses dados e fala assim, eu acho que nesse momento faz mais sentido mostrar isso aqui na vitrine para o Emílio. E aí ela está pegando o retorno disso. Isso funcionou? Eu cliquei? Se eu não cliquei, eu volto para a home, já é outro produto. E vai fazendo esse teste. Cada vez que ela acerta, esse acerto ou esse erro volta, retroalimenta o algoritmo e fala, ó, esse racional funcionou ou não funcionou. E ela mesmo começa a se muito louco, educar. né? É muito louco. Isso está bem avançado e bem propagado já no Brasil. Os maiores e-commerces já estão todos com essa tecnologia embarcada. Maravilha. Legal. E agora a gente está... Que papo gostoso, e isso iria muito Vai longe. embora, né? Vai embora. Eu trouxe o cara Sem certo. dúvida. Trouxe o cara certo. E feliz de quem vai estar ao vivo aqui, né? Daqui a pouco na Arena Conecta. Legal. Ô, Emílio, a gente está encerrando aqui o nosso bate-papo. E aí eu gostaria de uma mensagem aí que você pudesse passar para aquele lojista que está iniciando no e-commerce ou está pensando em ter um e-commerce. Ou qual o recado que você que vive o e-commerce, implanta e-commerce em grandes empresas médias, qual o recado que você poderia passar para esse lojista que está analisando se entra de cabeça ou não no e-commerce? Legal. Vou parafrasear meu amigo aqui, tecnologia é meio, não é fim. Todo mundo começa pela tecnologia e esse não é o caminho certo. Então, se você está querendo começar, calma com a tecnologia e olha para o teu cliente. É o cliente que dita as regras do jogo e a tecnologia tem que servir ele. Né? E quanto melhor você servir seu cliente, melhor vai ser seu resultado. Então coloca primeiro na tua forma de pensar, que é entregando valor para o cliente que você vai conseguir ter valor. E aí, qual é o primeiro passo? Conversa com o seu cliente. Né? O pessoal falou, quem vende por WhatsApp? Todo mundo levantou a mão. Por quê? Porque o cliente, que é o WhatsApp, o futuro é conversacional. Então, assim, será que eu preciso implementar uma plataforma super complexa? Será que eu preciso integrar os meus sistemas? É o básico bem feito? É o básico bem feito. Você está no WhatsApp? Vai para o WhatsApp, teu cliente já está lá. Se você... mas eu tenho tanto cliente, você já não colocou uma automação por inteligência artificial para melhorar o atendimento do seu cliente no WhatsApp? Isso é e-commerce. Então, eu acho que se concretizou muito o e-commerce como um site, isso mudou. O social commerce está aí para isso. É o comércio nas redes sociais. E não é mais só a divulgação por um postzinho. Não, é o vendedor entrando ao vivo, fazendo toda a demonstração do produto e o cliente comprando na própria rede social. Então, assim, o primeiro passo, vai conhecer seu cliente, conversa com ele, escuta que dores ele tem. Assim, hoje, o que eu precisaria melhorar na minha loja, na minha marca, e que te traria mais vezes e faria comprar mais aqui? É essa dor que você tem que resolver. Aí, qual tecnologia eu coloco para resolver essa dor? Isso é o e-commerce. Perfeito. Acho que esse é o ponto. Perfeito, muito obrigado. E a gente vai encerrando por aqui o podcast Connect da Enfro CDL de São José. Lúcio, muito obrigado pela participação. Quer deixar o último recadinho aí, Lúcio, para a turma? Não, sem dúvida. Antes de mais nada, obrigado, Emílio. É um prazer. É sempre um prazer ouvir amigos especializados, né? Então, acho que é muito por aí, né? A gente precisa ouvir cada vez mais o cliente, né? Ficar antenado no que está acontecendo no mundo, nessa mudança de comportamento que a gente tem, e usar a tecnologia correta, a tecnologia como meio, mas eu acho que a mensagem final é o básico bem feito, né? E acho que é isso que a gente precisa. Sem dúvida. Maravilha. E eu vou pedir aquele favorzão, né, de se inscrever no canal, curtir esse episódio, recomendar para algum amigo, e aí a gente vai ficando por aqui, agradecendo a sua audiência, sua visita aí e até a próxima, pessoal. Valeu, obrigado.